Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista pela nossa BCC Television, que sempre tem o real e firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura um pouquinho diferenciada dos nossos padrões. Estamos recebendo a figura de um honrado defensor da nossa Polícia Federal. Ele é defensor porque ele trabalha na Polícia Federal, ele é um policial federal e que resolveu escrever um livro contando algumas das coisinhas que ele viveu, que ele sabe a respeito de algumas coisas dos bastidores e muitas coisas que nós sabemos do dia a dia, ouvimos aí pela imprensa, e ele vai fazer a gentileza de explicar. Aliás, ele explica no seu livro. Infelizmente, nós não temos todo o tempo possível, que seria ideal para ele fazer essas explicações. Antes de passar direto para ele, eu quero, além de agradecer todos os trabalhos técnicos dessa nossa equipe maravilhosa, o Bernardo, a Luciana e toda a companhia, também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono a partir de Lisboa, e também eu vou precisar ler aqui o nome das meninas agora que eu preciso mencionar, que é aqui a menina Silvana Cardoso e a Juliana Feltz, da www.passarincomunicação.com, comunicacão.com, que fez esta ponte maravilhosa e nos permitiu que conversássemos com este ilustre senhor Anderson Sanches. E eu quero também avisar o seguinte, que o programa Livros em Revista, como sempre acontece, não tem nenhum viés político, de cor, credo, raça, nada. Nós somos absolutamente neutros. A única exigência que nós fazemos é que a pessoa, ao adentrar a nossa sala de bate-papo, tenha um livro ou uma profissão, o seu conteúdo honesto. E é o caso do Anderson, naturalmente. Embora algumas opiniões, algumas coisas que ele escreva, nós talvez não venhamos a concordar, porém temos que respeitar porque é o que ele sabe, é o que ele fez, o que ele criou e é o seu intuito, ok? Então, Anderson Sanches, jornalista, MBA em Segurança Pública, escritor e também um policial federal. Na polícia se transformou numa das instituições mais respeitadas do país. Esse é o título do livro, desculpe. Polícia Federal. Como a APF se transformou numa das instituições mais respeitadas do país e as disputas por seu controle. Mestre Anderson, muito boa tarde pela aquiescência do nosso convite e pelo tempo que você está despendendo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ralph. Obrigado. Boa tarde a todos. Ralph, para começar, eu quero agradecer, desejar uma excelente tarde a todos, e estou à disposição para tirar dúvidas, para poder falar um pouco dessa história da Polícia Federal. Só fazer uma errata, eu sou policial penal, eu não sou policial federal. Isso, desculpe, exatamente. Desculpe. Não, tudo bem. É um equívoco, porque exatamente eu escrevo sobre a Polícia Federal. Uhum. E, trabalhando na área de segurança, as pessoas ligam isso, Mas o curioso é, por eu não ser policial federal, é que esse trabalho tem um viés, como você falou no início, de buscar a neutralidade e tentar retratar ao máximo, perto do máximo de fidelidade, o que foi a história recente da Polícia Federal, desde a redemocratização até os dias de hoje. Tá, mas então... Porque está escrito na revelação do teu perfil no livro que você é policial penal, mas eu pensei que fosse policial penal da Polícia Federal, por isso que eu fiz esta ilação. Tudo bem, esclarecido, eu te peço desculpas pela gafe. Agora, Anderson, o que te moveu efetivamente a escrever e o que o nosso Specknauta vai encontrar nas páginas do teu livro, que, por sinal, está muito bem escrito e muito bem editado. Parabéns. Obrigado mais uma vez, Ralph. Exatamente. Eu entrei para a Polícia Penal aos 21 anos, ou seja, há 24 anos atrás. E com o intuito também de fazer jornalismo. Eu não tinha vocação para ser policial, mas tinha a aptidão para informar.
E como na época, né, meus pais custearam os meus estudos até o nível médio, eu não tinha condições de pagar a faculdade, né? Eu trabalhava, mas o salário era baixo. Então, o primeiro concurso que apareceu foi para a Polícia Penal do Rio de Janeiro, né, que é o antigo agente penitenciário, né? E eu fiz a prova e fui aprovado e finalmente pude realizar um sonho, que era virar jornalista. E dentro dessa instituição, eu vi que não só a Polícia Penal, como várias polícias do Brasil, eles têm são instituições que não são reconhecidas, às vezes, como deveria pela sociedade. E eu tentei contribuir dentro da polícia, aplicando, né, era uma forma de também retornar a minha formação, o meu conhecimento na área de comunicação social, né, depois que eu me formei, desde a faculdade eu já venho pesquisando, né, e depois que eu me formei, principalmente fazendo depois as pós-graduações, inclusive esse MBA em Gestão de Organizações da Segurança Pública, buscando estudar, conhecer casos de sucesso, né, em relação à imagem de uma instituição policial. E se existe um case, né, de sucesso no Brasil, é a Polícia Federal. Né? Nesse MBA que eu fiz em 2009, eu tive contato foi um curso aberto a todas as forças de segurança, né, delegados da Polícia Civil, Federal, agentes penitenciários à época, e eu tive contato com um dos professores, que foi o François René, né, o responsável pelo marketing institucional que mudou a Polícia Federal, que mudou a imagem, né, porque até o início do século, a Polícia Federal também não tinha esse reconhecimento social. Houve um diagnóstico, né, uma pesquisa que foi feita, e muitas pessoas da população não sabiam diferenciar quem era Polícia Civil, Militar ou Federal. E a partir de 2003, a partir de 2002, ali no finalzinho, depois com a chegada do François René, houve um trabalho muito forte de marketing institucional, que fez, e junto com a gestão, né, só marketing também não resolve um problema de uma instituição se não tiver o serviço sendo prestado de forma a ser reconhecido pela sociedade. Né? Então, houve esse casamento, né, de um bom marketing, de um projeto, de um planejamento bem executado, e também de uma gestão que modificou a forma da Polícia Federal atuar no Brasil. Né? E, desde esse MBA, eu passei em todos os meus trabalhos, né, de pesquisa, artigos e textos que eu escrevia, a fazer essa referência à Polícia Federal, relatando esse caso. Né? A partir de 2009, eu passei a acompanhar de perto o trabalho deles, e em 2016, né, eu escrevi que foi meu primeiro livro, né, O Carcereiro do Cabral. Eu mandei para a editora à época, né, o original, eles leram, né, até decidiram, naquele momento, não publicar O Carcereiro do Cabral, né, e como em todos os textos eu fazia referência à Polícia Federal, eles acharam que seria interessante escrever um livro sobre isso, né, porque é um livro inédito que ninguém tratou, sendo que ampliando, não só falando de marketing institucional, só de comunicação social, mas também ampliando a toda a gestão do Departamento de Polícia Federal. E aí surgiu o livro. Fantástico. Ou seja, casou diversos interesses, aí é uma ocasião propícia, né? Me fala uma coisa, você deve ter alguns casos também dentro do teu dia a dia, como um policial penal. Não pinta um lance aí de você tratar alguns casos e você pudesse compilar para eventualmente gerar um livro, algum relato dessa maneira? Em relação o Carcereiro do Cabral, ele tem isso, né? Ele é um livro que não é sensacionalista, né? Embora, apesar do título, né, mercadológico, ele é um livro que ele tem 3 partes. Né? A primeira parte é uma contextualização até o momento da prisão do Cabral, em 2016, fala um pouco do governo dele e fala do sistema penitenciário que era no século passado e isso acabou se tornando, né, o progresso que teve no Rio de Janeiro, que, apesar de todos os problemas, é vanguarda
no Brasil, né? Grandes casos de gestão dentro da Polícia Penal brasileira surgiram aqui no Rio de Janeiro. Eu faço esse contexto no primeiro capítulo, então eu conto algumas histórias, né? E depois eu entro na questão do Sérgio Cabral dentro da carceragem, porque o livro foi fruto exatamente de uma questão de divulgações de informações equivocadas, né? Primeiro nas redes sociais e depois que extrapolaram e chegaram à imprensa, né? E no terceira parte eu trato exatamente dessa questão da comunicação social, do jornalismo. Então é um livro que ele tem um teor de contextualização que não é só sobre o Cabral, né? Ele contextualiza aquele período que o Cabral ficou preso em Bangu 8, quando eu trabalhava lá, mas fala de forma geral sobre o sistema penitenciário, né? E eu, sinceramente, assim, eu não penso em escrever de novo sobre o sistema prisional, né? Eu acho que minha contribuição já foi dada, e eu, como pesquisador, escritor e jornalista, eu gosto de ser movido por novidades, né? Então, meus futuros projetos talvez não envolvam mais nada voltado à esfera da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Ah, legal. Você tem um capítulo onde você menciona, chama assim, ovo da pata, onde você faz questão de afirmar a figura do François René, e tem um detalhe ali que me chamou muita atenção, que você gravou ali, né? Aí surgiu um cara com o nome François René, tem mais 2 nomes que eu não me lembro agora, aí você fala, cabelo comprido e brinquinhos. Falei, pô, o que é? Será que ele não gosta de homem de brinco? E, nossa, como é que fica? Por que isso? Não, exatamente por conta dos policiais, né? Na esfera... O cara é fora da curva, né? Ele é fora da curva, né? Não, e ele não era policial, enfim. Assim, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu também, quando era mais jovem, até quando eu entrei para a polícia com 21 anos, eu tinha cabelo grande e com bastante tempo eu trabalhei com só uns 24 anos que eu vi cortar. Eu tinha cabelo grande também. Eu também tinha cabelo, acredite. Então, não, eu não tive nada assim de preconceituoso. Mas alguns policiais têm essa relação, né, de certo machismo, né? E o François não era um policial, né? Não só a questão do cabelo grande ou brinco, mas o fato também de não ser policial trouxe uma certa resistência dos policiais quando ele entrou como um contratado para trabalhar na área de comunicação de marketing institucional da Polícia Federal. Um pouquinho antes, por isso que eu falo ali, ele entrou em 2013, no final de 2002 que ele entrou no concurso, né, pelo contrato temporário, mas um pouquinho antes, ali em 2002, na gestão do Armando Assis Poça, né, substituindo o diretor-geral Agílio Monteiro, o doutor Assis ele montou uma equipe que depois, parte dessa equipe, seria aproveitada na gestão de Paulo Lacerda. Assis Poça e Lacerda trabalharam juntos, no caso PC Farias. Então, era uma equipe que já se conhecia há um bom tempo, né? Há quase 10 anos, pelo menos a partir do caso do PC. E o doutor que assumiu a comunicação social da Polícia Federal nessa época foi o doutor Reinaldo Almeida. Ele era um delegado, não formado na área, mas muito bem articulado, né? Já sabia articulado em relação à comunicação, em relação à política. Ele havia trabalhado, né, no Congresso Nacional, né, pela polícia, que tinha um setor lá que fazia esse relacionamento, tipo relações públicas mesmo, com o poder legislativo. E o doutor Reinaldo Almeida foi quem abriu isso, palavras de jornalistas setoristas, né, que cobriam a área da Polícia Federal e do Ministério da Justiça em Brasília, que foi o doutor Reinaldo quem abriu as portas da polícia para a sociedade por meio da imprensa. Antes, até então, a
a comunicação social era o patinho feio da Polícia Federal. Tanto que a chefe da comunicação social da Polícia Federal, à época, era uma censora, né, que, na época da ditadura, após a redemocratização, foi extinta essa função, e quem tinha nível... todos os censores eram de nível superior, mas quem tinha formação geral virou perito e formação jurídica virou delegado, e foi o caso dessa doutora Viviane, que depois seria também aproveitada na gestão de Paulo Lacerda, mas como diretora da Academia Nacional de Polícia, e que também viria a revolucionar a Academia Nacional de Polícia, né? Foi ela que era a chefe de comunicação social. Então, a relação da imprensa com a Polícia Federal era tipo, havia uma barreira para as informações institucionais. Depois disso, entrou o François René, como os jornalistas da época diziam, né? O doutor Reinaldo Almeida abriu as portas, ele começou a visitar as redações, começou a falar com a imprensa e mostrar o que era a Polícia Federal. Também os próprios policiais que trabalhavam nas superintendências regionais pelo Brasil, ele convocou todos a irem a Brasília para aprender a importância da imprensa e da sociedade conhecer a Polícia Federal por dentro. Deixar de ser hermética, né? Deixar de ser hermética, né? Exatamente, né? Era uma caixa preta, né? Como o doutor Paulo Lacerda falou no início da sua gestão. E quando Paulo Lacerda assume, o doutor Reinaldo vira porta-voz da Polícia Federal, aquela figura que começa a dar coletivos em relação às operações, que também começaram as mega operações contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Tem isso também no finalzinho de 2002, nessa gestão do doutor Armando Assis Poça, com o doutor Zumar Pimentel, e depois também aí tem o upgrade na gestão do doutor Paulo Lacerda a partir de 2003. Legal. E o doutor Reinaldo ele passa a ser porta-voz, e Reinaldo, o François René assume a comunicação social da Polícia Federal e aplica um planejamento de marca institucional que viria a revolucionar a Polícia Federal com um núcleo de operações, né, que era começar a filmar as operações, né, que tem como a gente conversou um pouquinho antes, em relação às investigações que havia a operação, que era a investigação da fase sigilosa e a fase ostensiva, né? Então, quando a fase ostensiva ia para a rua, né, esse núcleo de operações começava a filmar, desde ali da parte do briefing, né, que era quando reúne os policiais num local reservado, sigiloso, para poder falar o que vai ser feito, e dezenas de policiais, e às vezes em vários estados ao mesmo tempo, saíam para a operação, para cumprir os mandados de busca, apreensão e de prisão. E a partir dali foi quando começou a se filmar, a mostrar para a imprensa o trabalho da Polícia Federal de forma transparente. Isso, naturalmente, para encerrar, Anderson, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. A Luciana está maluca me chamando aqui. Para! Então, o lance é que o papo é muito bom, né? Você se explica muito bem, é bastante bem articulado, e o que é melhor, as informações são factíveis, são críveis. Tanto que esse François, ele transformou a polícia em algo bastante crível, com muita credibilidade mesmo, que, aliás, vem até hoje se mantendo. Acho que a PF, bombeiro e acho que carteiro devem ser as três entidades que mais são chegadas ao público e que o público efetivamente respeita. Meu caro, eu quero, em nome de todos os espequinautas, convocar você para o próximo livro que você tiver, nos dê a primazia do lançamento, por gentileza, que seguramente será muito bom, tanto quanto a esse, o Polícia Federal, como a PF se transformou num órgão de tanta credibilidade. Não é esse o título, é que o título é imenso, né? E, olha, receba, por gentileza, os nossos agradecimentos, com todos os votos de muito sucesso que você tanto merece. Sinceramente, Ralf, eu que agradeço, tá? Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito sucesso para você, felicidades. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, nós conversamos com esse, como todo bom carioca, simpaticíssimo, um cara muito aberto, falante e que dá boas informações. Falamos com o Anderson Sanches, com Z, que
que é um policial penal e que escreveu esse livro maravilhoso que nos dá muitas informações que, às vezes, fica meio assim, as situações ficam meio nebulosas pelos fake news que a gente vem enfrentando hoje em dia. Gente, agradeço sobremaneira a presença de vocês, a amizade, a fidelidade, e quero que todos vocês tenham bastante sucesso e, principalmente, muita saúde. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Felicidades.